imagens cinematográficas de satélite dando zoom no Oriente Médio, cortando para escavações arqueológicas na poeira. Efeitos sonoros de vento e um pulso grave de suspense. Por milhares de anos, o capítulo 19 do livro de Gênesis foi tratado por críticos como um mito impressionante. Uma história de terror antiga, sobre duas cidades ricas, corrompidas, que desapareceram sob uma chuva de fogo e enxofre caídos do céu. Mas, e se eu te disser que a ciência acabou de encontrar as ruínas dessa catástrofe? Cena transição rápida para imagens de cerâmicas derretidas em laboratório e cientistas analisando amostras de terra sob o microscópio. Cientistas e arqueólogos de elite analisaram o solo de uma antiga cidade no Vale do Jordão e descobriram algo assustador. As pedras dali viraram vidro por causa de um calor mais forte do que a superfície do Sol. Mas o detalhe mais impressionante dessa descoberta, algo que os cientistas tentaram esconder no início e que se alinha perfeitamente com as escrituras, vai te deixar arrepiado. E nós vamos revelar isso no final deste vídeo. O relato da destruição. Cena, ilustrações ou encenações em câmera lenta de uma cidade antiga. Movimentada, mercados, riqueza, mudando dramaticamente para um céu escurecendo, música de tensão crescendo. Para entendermos o peso dessa descoberta, precisamos voltar ao texto sagrado. A Bíblia descreve Sodoma e Gomorra como cidades de extrema fertilidade e riqueza, localizadas na planície do Jordão. No entanto, a corrupção moral daquele povo moveu a justiça divina. A Escritura afirma em Gênesis 1924, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Na manhã seguinte, Abraão olhou para a planície e viu apenas uma fumaça densa que subia da terra, como a fumaça de uma grande fornalha. Por séculos, céticos desafiaram os historiadores: onde estão as provas físicas de tamanha devastação? Onde está o enxofre? Onde estão as cinzas? A resposta começou a surgir em um lugar chamado Tol El-Haman, o enigma de Tol El-Haman Sena. Mapas arqueológicos, imagens reais de drones, sobrevoando o sítio arqueológico de Tol El-Haman, na Jordânia. Fotos de arqueólogos cavando na terra seca. Tol El-Haman é um imenso monte arqueológico localizado a leste do Rio Jordão. Durante a Idade do Bronze, esta era a maior cidade-estado da região, 3 vezes maior que Jerusalém na época. Uma cidade fortificada, próspera, protegida por muralhas, de tijolos de barro com mais de 30 metros de espessura. Mas os arqueólogos, liderados pelo Dr. Philip Sylvia, notaram uma anomalia bizarra. Por volta de 1650 a.C., toda a vida nessa cidade medieval simplesmente parou. Cena linha do tempo gráfica mostrando a cidade florescendo e, de repente, uma linha preta de interrupção. Não foi uma decadência gradual, não foi uma guerra comum, onde os inimigos saqueiam e ocupam as casas. A cidade foi abandonada instantaneamente e permaneceu como um deserto intocado por mais de 700 anos, o que poderia fazer uma civilização inteira desaparecer e deixar a terra infértil por séculos. A resposta estava escondida, em uma camada cinzenta de terra com 1,5 metro de espessura, a ciência do fogo do céu, cena gráficos em 3D mostrando um asteroide ou meteoro entrando na atmosfera da Terra. Análises laboratoriais com luzes neon azul e vermelha, mostrando estruturas químicas. Uma equipe multidisciplinar de 21 cientistas, incluindo geólogos, astrofísicos e paleobiólogos, começou a analisar os sedimentos dessa camada de destruição. O que eles encontraram chocou o mundo acadêmico e foi publicado na prestigiada revista científica Scientific Reports, da Nature. Eles encontraram pedaços de cerâmica que haviam derretido por fora, mas continuavam intactos por dentro.
Para que isso aconteça, a cerâmica precisa ser exposta a uma temperatura de mais de 2000 graus Celsius por apenas alguns segundos. Mais impressionante ainda, eles encontraram o chamado quartzo de choque. São grãos de areia modificados por pressões tão brutais que só ocorrem em 2 situações no universo: em testes de bombas nucleares ou no impacto de um asteroide. Cena: reconstituição cinematográfica de um grande flash de luz nos céus sobre a cidade antiga. Os cientistas concluíram que Tal el-Haman não foi atingida por um vulcão ou um incêndio comum. Um meteoro explodiu na atmosfera a poucos quilômetros acima da cidade. Uma explosão aérea que liberou uma energia centenas de vezes maior que a bomba de Hiroshima. Uma onda de calor abrasadora que derreteu tijolos, metais e transformou a cidade instantaneamente em cinzas, exatamente como o fogo cósmico narrado na Bíblia. Cena close-up em uma página da Bíblia antiga, mudando para dados geológicos do Mar Morto e mapas com altos índices de salinidade. Mas lembra que no início do vídeo eu te prometi o detalhe mais impressionante de todos, aquele detalhe que os céticos tentaram ignorar? Os cientistas se perguntavam se a explosão durou apenas alguns segundos, porque a Bíblia diz que a região ficou completamente devastada, e porque a arqueologia provou que ninguém conseguiu morar ali por 700 anos. A resposta científica é de cair o queixo. A explosão do meteoro aconteceu bem acima do Vale do Jordão, empurrando uma quantidade massiva de sal do Mar Morto diretamente para cima da terra cultivável de Tal el-Haman. O solo foi severamente hipersalinizado. O sal destruiu a agricultura de forma tão profunda que nada conseguia crescer ali. Agora, pense comigo, qual é o elemento mais famoso na história da fuga de Sodoma? A esposa de Ló, que ao olhar para trás, foi transformada em uma estátua de sal. A ciência, sem querer, explicou não apenas o mecanismo do fogo que caiu do céu, mas a razão exata de a região ter sido condenada pelo sal. Para a arqueologia, o local é Tal el-Haman. Para a história sagrada, as evidências apontam fortemente para a localização exata de Sodoma. Cena trilha sonora emocionante e inspiradora. Imagens do amanhecer sobre o deserto do Jordão. A história e a ciência não anulam a fé. Muitas vezes, elas andam de mãos dadas para revelar que as narrativas bíblicas possuem raízes profundas na realidade histórica. Tal el-Haman nos mostra que o que parecia impossível aos olhos humanos, de fato aconteceu. Se você gosta de ver a verdade por trás dos manuscritos sagrados ser revelada pela história, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal Manuscritos da Fé. E agora, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acredita que a ciência finalmente encontrou as ruínas de Sodoma? Ou acha que tudo isso é apenas uma coincidência geográfica? Participe do debate aqui embaixo e até o próximo mistério.